Bom, nós estamos gravando o programa aqui nessa quinta-feira e uma semana de muita chuva aí. Cassia Carpes, como é que vai? Tudo bem? Eu aproveitei, Cassia. Cassia. Sapo quando? O Noé passou com a arca ali na frente de casa, eu aproveitei, subi e vim, porque tá terrível, né? Mas eu acho que serve para algumas reflexões nossas. Né? É verdade, vamos fazer isso aí agora. É essa reflexão, né? de todos os aspectos, do poder executivo, do poder legislativo, das pessoas, né? Que não podem, por exemplo, as pessoas não podem jogar lixo na rua a qualquer hora. Tem os dias de coleta e automaticamente tem que obedecer. Não adianta colocar sábado de noite e domingo fica lá e os cachorros mexendo e aquele lixo fica toda semana ou todo aquele dia, vem no outro dia chuva e leva, entope os bueiros. Então nós temos que colocar a responsabilidade em todos nós. Tá? Os grandes empreendimentos também na capital que tem que fazer a contrapartida. O que é a contrapartida? Olha, quem sabe a região tem muito mais dificuldade que a outra. Vem um grande empreendimento que é bem-vindo, vai gerar riqueza, emprego, moradia, mas ele tem que ter a contrapartida. O que está faltando naquela entorno região? Da obra, no entorno da obra. É problema de trânsito, é problema de infraestrutura mais acentuada, de bueiros, etc. Então, esta é a contrapartida. Eu cansei de ver e questionei muitas vezes de que às vezes a pessoa fazia um investimento numa região e fazia uma pequena contrapartida noutra região, não fazia naquela região que houve o empreendimento, que foi afetada em todos os aspectos, ambiental, infraestrutura, enfim. Então é importante também ter essa noção. Outro aspecto, o poder executivo, que é o que executa. Que eu fui secretário de obras em 2005, no primeiro governo do Fogaça. Se tu pegares a SMOV, Secretaria de Obras daquela época, e comparar com a de hoje, não dá para comparar. Hoje ela está sucateada. E automaticamente a reforma administrativa deste governo, que não tem culpa de tudo isso que vem já de anos se acumulando, mas está parada na Câmara há mais de 25 dias, já tinha que ter feito a reforma administrativa. Né? E automaticamente já vê quem é o secretário. Quando vê o secretário está sobrecarregado com... lá em cima com 3 ou 4 ex-secretarias que viraram departamentos, perderam a sua condição. Porto Alegre tem 2 usinas, por exemplo, de asfalto, só uma funcionando. Tem uma na Zona Sul e outra na Zona Norte, mas só uma funcionando. E outro detalhe também devemos acrescentar, há uns anos para cá, em vários governos, começou-se a asfaltar tudo que é rua na cidade. E nós sabemos, eu tenho um exemplo muito claro, fui secretário de obras e não asfaltei, está aí a prova que nós acertamos. Naquela oportunidade a Secretaria de Obras não concordava, a IPTC não concordava e a SMAN não concordava, que é o asfaltamento da Borges de Medeiros. Se você pegar uma comparação a Borges de Medeiros com a Praia de Belas, a Praia de Belas asfaltada tem muito mais problema de alagamento ou até de trânsito do que a Borges de Medeiros. É que torna impermeável, né? Exato. A água não desce para a terra. A água é inimiga do asfalto. E o asfalto, quando coloca o paralelepípedo, ele absorve, é ambiental. Né? O asfalto não, a água fica em cima. E uma tendência de água dessas circunstâncias que nós estamos vendo, uma semana, muita chuva, não há asfalto que resista, não tem a saída de água. Os bueiros, às vezes, quando bota o asfalto, praticamente o asfalto tapa o bueiro. Nós estamos vendo, teve agora um escândalo na cidade aí da Cotravipa, que não tem know-how para substituir o DEMAI, o DEP, né, a SMOV, para tapar bueiro, consertar bueiro, arrumar buraco na cidade. Não tem. Então, a prefeitura, há uns anos para cá, perdeu a sua capacidade de atender a sociedade em vários aspectos. As cidades no Brasil, aqui no Brasil, fora do Brasil também, e sobretudo fora do Brasil, que tem aquelas chamadas brigadas de socorro. Exato. Por exemplo, numa questão chuvosa como essa, eles têm uma brigada que une a DEP, SMOV, entidades desse viés. E aqui nós chamamos a Defesa Civil, né? Exatamente. E ela reúne os órgãos, esses que tu falaste, vamos dizer, SMOV, DEP, DEMAI, né? E faz um conjunto de ações. Mas isso tem que fazer antes já tem que precaver. Então, nesse aspecto é que nós temos que suscitar. Agora, o prefeito tem uma boa ideia, eu considero boa ideia, mas faço alguns reparos. Por exemplo, prefeituras distritais. É muito importante. Mas se esse prefeito distrital não tiver autonomia e liderança para suscitar esses órgãos que nós falamos, aqui deu um problema no bairro tal, aqui na Tristeza, por exemplo. Tristeza, sei lá. Tem que vir todos aqueles órgãos em conjunto. Agora, ele tem que ter liderança, ele tem que ter comando e tem que ter autonomia para trabalhar. Sem autonomia, Caso contrário, ele não vai ser prefeito. Ele vai ser um agregado,
um CC que não vai fazer nada e, ó, o prefeito não falou nada para mim, eu não vou fazer. Não, ele tem que estar ambientado na questão da comunidade, mas ter força de poder como aquele subprefeito. Eu vou chamar a secretaria tal e hoje tem que resolver. Caso contrário, vai dar na mesma. Ou seja, numa análise global, as secretarias, que agora viraram departamentos, de fato, né, mas de direito tem o status de secretaria, eles perderam a capacidade. A maioria estão sucateados, não tem funcionário, não tem maquinário, não tem asfalto, como falei, ou seja, estão com imensa dificuldade. E aí precisa a parceria que tem que ser iniciada muito rapidamente com a sociedade, caso contrário, nós vamos estar sempre com esses problemas de alagamento ou outros problemas na cidade. Cássio, há um problema também que nós temos que, e tu concordas com isso, a maioria das pessoas concorda com isso, que é a questão cultural, a questão de hábitos, né? Sem dúvida. Nós temos, por exemplo, eu todo dia estou no Parque Maria do Brasil, eu corro há muitos anos, há 30 anos, moro em frente ali, e várias pessoas às vezes chegam a tirar um lixo, a gente vai falar... De morar e tu conhece ali as circunstâncias. Exatamente. Tu vai falar para as pessoas que tiram lixo, sabe o que elas dizem? A prefeitura tem gente para fazer, para limpar o lixo. Ora, não tem mais. Quer dizer, você vai criar um problema, você criando esse problema, você está também fazendo com que a prefeitura gaste naquilo que poderia não ser gasto ali e investido em saúde, educação e tal. Essa é a cultura que nós temos. A prova disso que quando eu fui secretário em 2005, não só o Esmove tinha potencialidade, tinha estrutura bem melhor do que hoje, como a Cotravi parece que está tapando buraco hoje, resolvendo o DEMAI, do DEP e outros, só fazia o lixo. Exatamente. Assim que começou essa cooperativa. Por que ela está fazendo hoje, tapando buraco, mexendo em bueiro e muito mal, pagando demais, sem eles terem condições de fazer esse trabalho? Porque são operários que não têm esse know-how. A empresa não tem esse know-how para fazer. Não estão qualificados para isso. Eles não estão qualificados. Claro. Se perdeu a qualificação do órgão público e se pegou uma terceirizada que não tem a qualificação para fazer. Então, é um somatório de fatores que nós estamos citando aqui, que nós poderíamos elencar outros fatores que prejudicam. Mas, principalmente, nós precisamos recuperar primeiro a capacidade da prefeitura, dela ter, e ter também uma parceria com as comunidades. Ajudar, porque não tem outra forma. Como tu disseste no teu comentário anterior, os governos fazem coisas que não devem fazer, se metem em áreas que não devem se meter. Tá? Ele tem que ser forte naquilo que nós precisamos, saúde, educação, segurança, né? Exatamente. Isso aí. Mas nós precisamos também nos conscientizar de que deve ser assim. E não jogar toda a culpa para o Poder Executivo, seja municipal, estadual e federal. Nós temos que fazer a nossa parte também. Vai demorar muitas gerações, eu acho que o brasileiro tem que... cultura, nós temos que mudar as coisas que... Porque o Brasil está completamente virado às avessas. Quer dizer, por quê? Porque nós temos com a cabeça virada, nós temos que reconverter a nossa cabeça. Assim como falamos em outras oportunidades, que deu dinheiro para gente que não fez contrapartida, não devolveu, que aí dos grandes empreendedores, que pegaram esse dinheiro poderia ser com esse juro baixíssimo para pequenas, micros e médias empresas, que poderiam gerar muito mais emprego. Então é um país que está totalmente atravessado, ou seja, fugindo da realidade do seu comportamento devido à questão cultural. Nós temos que marchar para uma chamada reconstrução do Brasil. Essa é que é verdade. Cássio, obrigado pela tua presença aqui. Boa semana. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguidinho aí. Oferecimento de Planalto, conectando destino e pessoas. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. Nardon Inácio, editores e consultores. E Celulose Rio Grandense. Já voltamos.